exóticos dos transeuntes, nessa zona aristocrática. Atanagildo, quando ali estive, notei os mais exóticos e discrepantes aspectos de trajes. Alguns vestiam casacos azuis ou de um vermelho chamejante, em excêntrica combinação com calções amarelos, azul índigo e roxos, e essa indumentária extravagante se completava com sapatos de um tecido muito parecido à pelica branca, encimados por grandes borlas de uma espécie de seda escarlate. Vislumbrei outros que vestiam trajes dos mais variados tipos de nacionalidades terrenas, pois havia desde o eslavo do século XVIII ao francês monárquico e até o peplo dos gregos de antes de Cristo. No meio exótico daquelas criaturas de trajes coloridos, que bem revelavam a atração infantil dos moradores da cidade pelas vestes berrantes e romanescas, destacavam-se certos grupos de homens de capas negras, losídias e escarlates por dentro, ostentando chapéus largos e de uma espécie de camurça amarelo vivo, dobrados sobre os olhos e com vastas plumas de um vermelho gritante. De olhos sinistros, passos largos e um bailoço de corpo que lembrava o andar do velho lobo do mar, eles caminhavam apoiando as mãos enluvadas sobre compridas espadas presas a cintos cravejados de pedras preciosas. O seu aspecto era ameaçador. Mesmo os transeuntes mais ousados não disfarçavam seu mal-estar quando se defrontavam com esses homens que, em grupos de 6 a 12, percorriam as ruas ostentando prazenteiramente ares de maligna provocação. Os escravos, empregados em tarefas degradantes, ou puxando veículos pesados, que me faziam lembrar os farentos colis da China, tremiam como varas verdes e fugiam apressados da trajetória desse tipo humano de ar tenebroso. Num rápido olhar que lhes lancei, não pude fugir uma instintiva impressão de temor. Eram olhos sinistros, com fulgor do aço, e afundados num rosto aguçado como o do lobo. Tinham nas faces a palidez terrosa, os narizes aduncos e uma cabeleira, de um castanho sujo, a sair por debaixo do chapéu e cair formando franjas, como velhas cortinas desbotadas, sobre os ombros agudos. Mais tarde, vim a saber que tais criaturas eram-se quase avançados do poder executivo da cidade, e bastante conhecidos como os fiéis, porque, além de serem dotados da mais impiedosa crueldade e cupidez, há muitos séculos vem fazendo cumprir fielmente a vontade do governo oculto da comunidade. Embora, à primeira vista, mais me parecesse cópias caricatas dos mosqueteiros de Dumas, viviam sempre à cata de almas infelizes, arrebanhando-as, como os demônios da lenda, para depois jungi-las à roda infamante da escravidão astral. Além de já terem sido autores das mais diabólicas empresas obsessivas e do domínio cruel no mundo inferior. Procurei sondar-lhes as almas e comprovei que se tratava de entidades excessivamente perversas, em cujas faces se estereotipava a síntese de toda a maldade, vilania, torpeza e deboche multiplicados ao máximo possível. Pergunta: que ideia poderemos fazer desse governo oculto ou da organização do poder executivo, nessa cidade do astral inferior? Atanagildo: não posso me alongar em detalhes, neste assunto, porque não recebi autorização superior para efetuar revelações que ainda se consideram prematuras e que tornariam o médium demasiadamente visado por aqueles que, do lado de cá, desejam manter os encarnados na mais crassa ignorância de suas tramas maquiavélicas. Mas posso vos informar que, além desse poder executivo ou poder visível, da cidade, há outro mais forte e satânico, que atua mesmo sobre os seres mais poderosos. É um comando maligno e milenário, que controla e administra todas as coletividades diabólicas das sombras, e que sempre sonhou se tornar o governo oculto do psiquismo e da substância material do planeta Terra. Nos planos dos desencarnados, tenho ouvido os espíritos superiores aludirem de leve a uma consciência diabólica e pensante, que trama os planos subversivos do planeta e que denominam de maioral num sentido algo pejorativo. A sua influência, dizem os entendidos,
se exerce desde antes da submersão da Atlântida. Quando defrontei com aqueles espíritos diabólicos, arremedos exóticos de personagens dos romances de capa e espada, constatei que as suas linhas fisionômicas não se ajustavam logicamente às fisionomias comuns dos terrenos, pois havia um que deslocando-os da moldura terráquea. Talvez por isso, eles usufruam do sádico prazer de ser as garras avançadas desse governo oculto e diabólico, que ainda tenta a hipnose sorrateira do orbe, e que age pelo seu interior, a fim de bestializar a sua humanidade e torná-la dócil ao seu definitivo jugo satânico. Pressenti em todas essas comunidades inferiores uma disciplinada organização do mal, em elevado potencial, agindo ocultamente para subtrair o orbe terráqueo da influência de Jesus, o seu verdadeiro e magnânimo governador espiritual. Pergunta: se, de acordo com as vossas descrições, essa comunidade inferior possui ruas, edifícios, jardins e serviço público, deve também possuir veículos adequados às suas necessidades, não é assim? Atanagildo: quando ali estive, defrontei com muitos veículos puxados por muares, outros por infelizes escravos açoitados com finíssimas pontas coloridas de chicotes manejados por figuras patibulares. Notei também a existência de algumas espécies de cadeiras circulantes, sobre o dorso de animais, outras com roldanas enfeitadas de borlas sempre dominadas pelos tons amarelo e vermelho. Assim como também notei alguns outros tipos semelhantes às liteiras coloniais, cujos varais compridos, em vez de serem puxados por cavalos, apoiavam-se nos ombros de escravos ofegantes. Isso fazia lembrar o antigo Brasil colonial, mas o luxo daquelas criaturas era externo, exagerado e profundamente tolo, ante a prodigalidade de uso de galões, de bronze e adornos, onde se percebia o fanatismo infantil das competições de superioridade hierárquica entre os seus senhores. Pelas vastas avenidas do perímetro central, sempre desimpedidas dos infelizes chagados, algumas das quais verifiquei atingirem até uns 5 quilômetros de comprimento, transitavam multidões de seres. Os seus afazeres e intenções eram perfeitamente controlados por grupo de policiais sinistros, que obedeciam respeitosamente aos fiéis travestidos de mosqueteiros. Esses policiais, brutalizados e secos no seu tratar, eram fortes, mas curvados para a frente, de fisionomia rude e simiesca, sem a agudeza do olhar dos fiéis. Sobre a cabeça usavam bonés vermelhos, de pala quadrada em cor amarelo vivo. O cabelo estava cortado à moda dos silvícolas brasileiros. Vestiam blusões soltos, duro vermelho irritante, com bainhas roxas, e no peito se lhes via um losango amarelo, com o emblema de um dragão ou lagartixa negra vomitando fogo. O traje se completava por calção curto, azul escuro, e estavam descalços, mostrando as pernas tortas e peludas, seguros pelas mãos compridas, quais ganchos vivos. Levavam um bastão curto, negro, que talvez houvesse sido submetido a algum processo eletromagnético, pois, quando batiam nos transeuntes que os desobedeciam, estes entonteciam e buscavam um lugar protegido para se apoiarem ofegantes, dando mostras de fraqueza e desvitalização. Moviam-se em grupos de 3 a 6 indivíduos, e lia-se-lhes nas fisionomias a completa falta de escrúpulos e piedade, aliada a uma fidelidade canina aos seus superiores. Quanto à população em geral, percebia-se que 2/3 estavam algo escravizados a alguém. A liberdade estava tolhida por um poder oculto, infernal, exceto quanto a 1/3 de privilegiados que exerciam terrível tutela sobre os demais. Pergunta: quais as analogias que tendes notado entre as cidades do astral inferior e os núcleos civilizados da superfície do nosso globo? Atanagildo: desconheço outros tipos de comunidades, no gênero, que existam noutras regiões astralinas,
As impressões que estou dando são apenas sobre comunidades do astral das quais a metrópole do Grande Coração tem especial interesse em resgatar espíritos sofredores sob sua jurisdição espiritual. Como essas comunidades funcionam há muito tempo no astral inferior e evoluíram de simples agrupamentos rústicos, de espíritos dos homens primitivos, elas não apresentam possibilidade de grandes realizações em matéria de modernismo, pois muitos dos seus administradores ainda não se familiarizaram completamente com as últimas realizações científicas e artísticas do vosso orbe. Alguns dos seus dirigentes são almas rebeldes e agressas de civilizações letárgicas e atrasadas, do Oriente. Outros deles, quando encarnados, atravessaram o Oceano Atlântico com as primeiras expedições de navegadores após Colombo, remetidos para o Brasil como a pior escória da Europa. Muitos desencarnaram nas costas brasileiras, em sangrentos combates de pirataria, aderindo ao astral também brasileiro. Não faltam ali inteligências aguçadas e criaturas de cultura requintada, mas trata-se de almas ainda retardadas em seu progresso espiritual, à semelhança de certas tribos da Ásia, que percorrem a cavalo, ou em ajaizados camelos, as mesmas trilhas já sulcadas pelos velozes automóveis modernos. E por isso, essas cidades apresentam aspectos mais familiares com a arquitetura colonial de Portugal e com a do Brasil dos primeiros séculos de sua descoberta. Muitos de seus chefes, que lavram seus decretos eivados de torpezas e vinganças indescritíveis, não são vistos nem conhecidos na cidade, pois vivem em tenebrosas fortalezas de ares medievais, fazendo estremecer, com seus nomes já conhecidos da terra, todos os seus infelizes subalternos. Quando a lei resolve encaminhá-los para encarnação na crosta, quase sempre semeiam incontáveis desgraças, em vosso mundo, pois enodoam de sangue as cidades e saqueiam povos ou torturam multidões, deixando atrás de si estigmas cruéis e gritos de desespero. Os seus nomes tenebrosos a velha história depois os guarda como sendo Gengis Khan, Atila, Tamerlão, Borja, Nero, Calígula, Torquemada Rasputin, enquanto a imprensa moderna os assinala como Hitler, Himmler, Eichmann. Entre eles mesmos, quando encarnados, não cessa a competição feroz consequente de excesso de ambição em todas as suas atividades diabólicas, por cujo motivo permanecem sob o jugo constante do ciúme, da inveja, do ódio e da traição. Quando se assenhoreiam dos poderes, não só dilapidam a renda pública em negociatas desonestas, como praticam cruéis expurgos entre si mesmos, dominados por esses estigmas de inveja, desconfiança e delação recíprocas, que por vezes atingem os raios da impiedade. Vivem em alta tensão nervosa e, mesmo quando poderosos, não gozam da paz tão desejada, pois que, sem dúvida, ela não poderá ser conseguida pelo domínio e pela violência. Então espreitam-se como cães ferozes e vigiam-se mutuamente, buscando abocanhar novos proventos e poderes mais amplos, a fim de se colocarem a salvo das ambições dos seus próprios amigos. Pergunta: qual a forma de governo nas comunidades do astral inferior? Atanagildo: é uma verdadeira oligarquia aliada às tradições de orgulho, vaidade e prepotência, e que se estende por séculos afora, ciosamente defendida e conservada pela mesma grade de almas de sangue negro, como é mais conhecida pelos mentores siderais. A sua legenda é contundente e hostil, pois dizem que é muito mais glorioso ser rei de um bando de demônios do que escravo de uma coorte de anjos. Eles se sentem humilhados ante a sugestão dos poderes do bem, que acham aniquilantes e piegas, e que detestam incondicionalmente. Exercem domínio sobre milhares de escravos provindos de todas as esferas da vida carnal e que se desviaram do caminho sensato da vida cristã. Exercem influência sobre grande quantidade de encarnados imprudentes, que vivem presos aos vícios e às paixões animais, a fim de extrair-lhes o máximo de humus vital, de que tanto precisam para aumentar suas sensações pervertidas. Suas ideias são eivadas de sofismas e dissimulação,
simbolizando o diabo travestido de anjo e, quando os mais hábeis e cultos se encarnam na matéria, tornam-se filósofos que glorificam a falta de pudor, lançando ao mundo doutrinas que valorizam as paixões da carne e criticam a candidez da alma. Lutam desesperadamente para confundir a pureza e a santidade do Evangelho de Jesus, infiltrando-se em todas as instituições onde possam contradizer suas divinas máximas, assim como favorecem, imediatamente, o credo, a seita ou a instituição que pregar o amor do Cristo com o interesse de César. O Espiritismo, como um dos movimentos de maior popularidade para breves dias, está sendo uma das doutrinas mais alvejadas por esses comandos das sombras, que a todo custo tramam entregá-lo ao ridículo, à contradição, a criar o desamor entre os seus adeptos, para subverterem as bases santificadas da codificação. Pergunta: essas cidades ou comunidades foram fundadas e organizadas pelos mesmos espíritos que as administram atualmente? Elas poderiam desaparecer ou se desorganizar, supondo-se que tais almas se renovassem e abandonassem a sua direção governamental? Atanagildo: elas não desapareceriam porque, atrás de toda essa megalomania e administração infernal, existem outros poderes que não estou autorizado a revelar. Os mais impiedosos espíritos do astral inferior, que administram tais coletividades sombrias, não passam de pontes vivas ou pontas de lanças de outros seres, em projetos diabólicos, que vêm sendo tentados há mais de 60.000 anos para o completo domínio do vosso orbe. Mais tarde, os mentores siderais vos farão revelações gradativamente mais avançadas, para que então possais avaliar melhor a profundidade do assunto, que não ouso esclarecer no momento. Pergunta: quais as vossas impressões ao penetrardes pela primeira vez em uma das cidades do astral inferior, onde vivem criaturas escravizadas pelas organizações do mal? Atanagildo: embora não me considere um espírito de elevado grau, sufocou-me de tal modo o ambiente da cidade, que cheguei ao ponto de quase bradar pelo socorro espiritual de falanges amigas. A respiração tornou-se-me ofegante, e pelos meus pulmões adentro penetravam fluidos pegajosos, que pesavam minha indumentária perispiritual, fazendo-a tão opressiva como se eu estivesse vestido de um traje de aço. Senti-me quase que completamente exaurido das forças magnéticas costumeiras, como se invisível vampiro houvesse sugado toda a vitalidade do meu perispírito. Fazendo menção de caminhar, tive a sensação de me mover no meio de lama viscosa. Só mais tarde pude avaliar o poder absorvente do perispírito nessas regiões, onde precisamos estar alerta e ter imperiosa vontade não só para regular-lhe o metabolismo em relação ao magnetismo energético do meio, como também adaptá-lo inteligentemente à defesa do plano asfixiante. Pergunta: e por que não pudestes reagir, concentrando energias mais vigorosas ou dissolvendo o magnetismo exterior tão opressivo? Atanagildo: se assim o fizesse, não poderia me tornar visível na cidade com acento circunflexo, terminaria perdendo o aprendizado socorrista, que atualmente tanto me beneficia o espírito, pois, se estivesse submetido à minha frequência vibratória comum, não poderia atuar praticamente em ambiente tão denso, ou mesmo me relacionar com ele. Os sentidos psíquicos daqueles tipos de almas subvertidas ainda estão muito circunscritos a uma faixa vibratória bastante reduzida, por cujo motivo escapa-lhes qualquer contato positivo e direto com os espíritos que se afinam aos padrões astrais acima das fronteiras das sombras. Notei que, após a absorção de energias opressivas e a inalação do fluido denso do meio inferior, tornei-me visível a certo grupo de indivíduos que transitavam pelo subúrbio, sob cujo intenso nevoeiro plumbe eu pudera efetuar a minha súbita materialização, sem provocar desconfianças ou curiosidade. Pergunta: qual a sensação que sentistes nesse meio opressivo e com o perispírito assim tão denso? Atanagildo: em comparação com a minha liberdade no ambiente da metrópole do grande coração,
Senti-me quase tolhido em todos os meus movimentos, como se estivesse operando num organismo de carne terrena, perturbado por uma paralisia. Algo parecido à fuligem úmida se colava ao meu corpo etéreo e me oprimia os movimentos. Sob inauditos esforços para me submeter a esse heróico curso de socorrista das zonas sombrias, dinamizei a minha vontade quase zangue, a fim de impulsionar com êxito o meu veículo perispiritual através daquelas ruas suburbanas, coalhadas de detritos e de criaturas nas mais penosas situações, misturando-se os tipos de criaturas de aspectos bovinos e repelentes com outros tipos de fisionomias de hienas e abutres cruéis. Pergunta: e qual a sensação que nós teríamos, como terrenos, se fôssemos submetidos a essa condição tão opressiva, como sucedeu convosco? Atanagildo: seria o mesmo que cairdes num pântano nauseante e depois serdes obrigados a suportar por algum tempo um escafandro de lodo repugnante em torno do vosso corpo, sujando-vos continuamente as narinas, os lábios e oprimindo os vossos movimentos. Pergunta: qual a ideia mais clara, que poderíamos ter, da vida em comum, nas cidades inferiores? Atanagildo: em geral, embora se note nelas certa ordem administrativa na zona central, não passam de comunidades desleixadas, com meios de vida extravagantes, porque os seus administradores vivem devotados ao prazer e à ociosidade. Entretanto, pude identificar, em uma das que visitei, alguns componentes da nossa metrópole, em tarefas sacrificiais, os quais, depois de se darem a conhecer a nossa equipe por sinais particulares, prosseguiam caminho simulando a figura de habitantes comuns da cidade, que estivessem no desempenho de tarefas particulares. Mais tarde, vim a saber que essas comunidades ociosas e rebeldes, onde se situam infelizes padecentes dos maiores horrores jamais imaginados pelo cérebro humano, também são alvo de atenção e do socorro das metrópoles superiores, que sempre procuram recuperar os espíritos menos culpados e emigrá-los para as zonas de assistência espiritual junto à crosta. Mal havia eu atingido o limite suburbano da cidade, quando se me apresentou estarrecedor espetáculo, fazendo-me crer que essa tenebrosa metrópole fora esquecida por Dante Alighieri ao descrever a sua visão de inferno. Caminhava rente ao casario sujo e mal cheiroso, quando resolvi subir a uma regular elevação do solo, para melhor me orientar entre os becos escuros e inundados de detritos asquerosos. Então a cena que descortinei foi horrorosa, pois em torno do subúrbio espalhava-se vasta multidão de criaturas estropiadas e coladas ao solo pegajoso, como se fossem répteis e vermes asquerosos. De longe sentia-se o mau cheiro que exalava a pútrida matéria daqueles indivíduos chegados. Embora profundamente enojado, resolvi descer, penetrar viela dentro, e assistir de perto o espetáculo confrangedor, que me pareceu o mais degradante e horripilante que já vira. Eram seres mutilados, que pareciam verdadeiras chagas vivas sob cruciantes movimentos. Outros, alienados, de faces tenebrosas, gargalhavam sinistramente, misturando-se a homens de cataduras ferozes, perversos, sarcásticos e insolentes, que não podiam esconder os estranhos estigmas que lhes marcavam os atos brutais e os identificavam perfeitamente com a natureza de suas paixões animais ainda predominantes. Confrangido, reconheci-me num vasto celeiro de almas carcomidas e retardadas no caminho evolutivo da espiritualidade, que se amontoavam sem respeito e entregues a toda sorte de vilanias e sofrimentos. Ali não havia ordem, nem lei, não se ouvia o cântico jubiloso da mulher moça ou riso farto e cristalino da criança inquieta, nem mesmo as vozes alegres dos homens revivendo suas existências aventurescas do passado. Nenhum sinal de labor benéfico ou empreendimento higiênico se verificava na imundície dos subúrbios. No ar pairavam as irradiações identificadoras da mais crassa brutalidade, avareza,
cupidez, libidinosidade e a terrível sensação de inveja misturada ao mais feroz egoísmo, como prova evidente da luta e da competição subversiva muito comum entre os malfeitores. À medida que avançava por entre as ruas tortuosas e escuras, que faziam retornar o meu pensamento às vielas da Idade Média, escasseava então o pesado nevoeiro que me envolvera na chegada, enquanto eu percebia a longínqua distância um clarão ainda fraco e afogueado, que despontava no horizonte fumarento. Mas o horrendo espetáculo dos rebotalhos vivos ainda não terminara, pois continuavam a surgir outros infelizes, apresentando repulsivas deformações nos seus perispíritos. Muitos seres estavam como que dobrados sobre si mesmos, mostrando úlceras estranhas, atrofias extravagantes e padecimentos que não poderiam ser descritos pela pena do mais trágico e mórbido poeta tocado de piedade humana. Pergunta: essa cidade é produto exclusivo de um atravancamento humano incontrolável, ou possui ruas traçadas convenientemente, com algumas instalações indispensáveis para uma vida em comum? Atanagildo, mais tarde, vinha conhecer toda a topografia da cidade e comprovar certo senso diretivo da coletividade ali amarfanhada, mas também verifiquei que aquela comunidade havia parado no tempo, pois a sua metrópole é a cópia exata dos hábitos e sistemas urbanos completamente em desuso nas cidades modernas da Terra. A sua arquitetura e costumes da natureza conservadora e acanhada lembram as realizações de alguns povos asiáticos dos séculos XVI e XVII, dos quais ainda restam vestígios em certas regiões da Ásia. O atraso me pareceu tão contraditório com a evolução atual, assim como se um povo terreno ainda teimasse em lidar com pesados instrumentos agrícolas, primitivos e próprios das épocas tribais, embora a poucos passos adiante outras criaturas progressistas manuseassem moderna instrumentação agrária mecanizada. Nessas cidades anacrônicas e subvertidas, do astral inferior, existem certos planos e projetos severos em desenvolvimento, mas organizados por força das circunstâncias e do aumento macabro das turbas de sofredores, que para ele convergem devido à qualidade magnética dos seus perispíritos envenenados. Mas o impiedoso egoísmo dos seus dirigentes embrutecidos pela excessiva animalidade, apenas protege e desenvolve o núcleo central da cidade onde eles vivem, enquanto que os subúrbios se transformam em dantescos depósitos vivos da mais indescritível escória e miserabilidade que se poderia imaginar no mundo terreno. Encontrei alguns becos tão atulhados de infelizes devorados pelas chagas e presos às mais atrozes paralisias perispirituais, que me fizeram lembrar os quadros pavorosos dos campos de concentração construídos pelos nazistas na última hecatombe guerreira, onde milhares de corpos esqueléticos, ainda com sinais de vida, eram atacados pelos ratos, em meio das pilhas de ossos e carnes putrefatas. Certa feita, eu desisti de prosseguir por certo caminho pois, em lugar de achar o término da viela em que trafegava, notei que me encontrava dentro de um túnel imundo, onde um impiedoso e sarcástico gênio do mal divertia-se em revestir as paredes com os corpos astrais de criaturas fugitivas de hospitais de cancerosos e leprosários terrenos, reproduzindo aspectos os mais asquerosos e gemidos os mais cruciantes. Os venenos do psiquismo enfermo vertiam pelas suas chagas repulsivas, enquanto os seus clamores lancinantes me feriam os ouvidos angustiados. Entretanto, compreendi que só aquele processo hediondo e bárbaro seria capaz de expurgar-lhes os tóxicos que se haviam acumulado pelo desenfreamento dos seus espíritos no culto excessivo da vaidade, de orgulho, da prepotência ou da crueldade. Pergunta: mas essas criaturas permanecerão definitivamente desamparadas nessa cidade tenebrosa, ou serão mais tarde recolhidas a algum estabelecimento hospitalar? Embora se trate de uma comunidade de natureza inferior, não se faz ali, pelo menos, esforço no sentido de profilaxia ou assistência saneadora, para efeito da sobrevivência dos demais moradores. Atanagildo, de princípio,
Não percebi nenhum serviço organizado para se chegar a tal solução. Aliás, convenci-me de que não havia qualquer possibilidade de êxito nesse sentido, em face da vultuosidade das tarefas de assistência a serem criadas. Acresce que os seus administradores só cuidam dos seus próprios interesses e de seu clã familiar, assim como fazem muitos políticos da Terra. A solução acertada ainda será, por muito tempo, a drenação natural e espontânea das toxinas contidas nos perispíritos dos infelizes estropiados, até que os mais merecedores possam se movimentar para as zonas onde existem postos de socorro espiritual, ou então sejam recolhidos pelos enfermeiros benfeitores, que operam nas adjacências das sombras à cata de almas sofredoras. Quando mais tarde penetrei no interior da cidade, vi que centenas de farrapos de figuras humanas, exaustas da caminhada à procura de sedativo e de esperanças, penetravam em arremedos de edifícios rasteiros, repulsivos e de cores escuras, terrosas, que mais se pareciam a certas habitações árabes, servidas por uma só porta baixa e retangular. Outros seres gemiam e choravam, tentando se arrastar para dentro dessas tocas de piso sujo, pantanoso e esverdeado, mas eram expulsos a gritos e pancadas, do seu interior, onde já se aninhavam homens e mulheres aos magotes, na mais execrável promiscuidade e completo desrespeito pelo pudor humano. Havia seres de porco, nas ruas, com os lábios na lama nojenta, à semelhança dos bêbados atirados nas sarjetas do mundo terreno. Outros não passavam de sórdidos trapos vivos, completamente esgotados até a última gota de vitalidade, vítimas de execrável vampirismo, que considero prematuro e horripilante para vos relatar. O caminho que me propusera seguir, para alcançar o perímetro central, obrigava-me a cuidadosa atenção, pois sentia-me tão apredado daqueles seres infelizes, que não desejava pisar-lhes os corpos chagados, que vertiam um líquido negro e pegajoso. Compreendi que, naquele ambiente pestilento e inundado de sufocantes emanações gasosas, nem a minha vontade ou a força mental mais vigorosa conseguiria me auxiliar a volitar, como fazia tão naturalmente nas regiões desimpedidas de fluidos densos e naturais dos planos elevados. Naquele caos de impurezas causticantes, não seria possível elevar o meu perispírito e dirigi-lo seguramente sobre a cidade impregnada de cinza nociva e de magnetismo tão opressivo. E se eu desmaterializasse o traje de fluidos densos, que inalara e absorvera para tornar compacto meu perispírito, terminaria perdendo contato com o meio ambiente, sendo atraído naturalmente para o meu plano vibratório, mas sutil, da metrópole do grande coração. Então envidei todos os esforços disponíveis, de boa vontade e energia mental, avançando cuidadosamente por entre aquela mole humana, que calculei muito além de milhares de seres abatidos ao solo como gado no matadouro. Pergunta: encontrastes aves ou animais, nessa cidade de espíritos rebeldes? Atanagildo: defrontei com enorme quantidade de animais de porte reduzido, de formas excêntricas, alguns parecidos às ratazanas, de cor indefinível e cauda de escorpião, além de dezenas de outros tipos que se assemelhavam mais a répteis, alguns de barbatanas móveis e outros de pequenas trombas coleantes, com que vampirizavam os infelizes ali caídos. Enxameavam as mais absurdas espécies aladas, extremamente repelentes em suas configurações, cores e movimentos, ante as quais o feio morcego terrestre se torna um pássaro cativante. Tanto os animais de formas mirradas, como as aves e os insetos aracnídeos, moviam-se celeremente por entre os desgraçados amontoados ao solo, no afã macabro de deglutirem os rebotalhos e larvas mentais, que ainda pululavam em torno da região cerebral daqueles destroços humanos. Havia um tipo de corvo bravo, saltitante e ousado, muitíssimo esfaimado e impiedoso, que causava torturas aos infelizes porque, na sua voracidade em devorar as emanações deletérias, espécie de carniça mental,
Atirava-se famélico sobre os seres mais esfrangalhados e os feria fundo, os quais só se limitavam a reagir com alguns uivos lastimosos. Espraiei a vista em torno e reconheci a impossibilidade de resolver tão dantesco problema, pois me defrontava com o mais pavoroso e indescritível quadro de sofrimento, porém absolutamente necessário para as almas se despojarem de suas torpezas e degradações, em conformidade com as leis da química transcendental. Os venenos gerados pelos aviltamentos mentais iam-se materializando na forma de líquidos viscosos, nauseantes e cáusticos, que atrofiavam órgãos e produziam chagas, enquanto a providência do Criador socorria aquelas criaturas com a terapia voraz dos insetos, aves e animais de uma forma demoníaca. Eram horrendos, ávidos e destruidores, porém instrumentos benéficos que, na forma de macabros transformadores vivos, consumiam as larvas e todas as demais criações deletérias produzidas incessantemente pelo psiquismo enfermo daqueles espíritos pervertidos pelo mau uso dos bens santificados da vida humana. Pergunta: em face do acontecimento tenebroso que descreveis, não existirá, porventura, uma certa crueza da lei divina, que só pode curar os espíritos delinquentes desse modo tão atroz? Deus, em sua infinita sabedoria, não poderia dispor, em tais casos, de recursos menos drásticos. Atanagildo, não se trata de punições deliberadas por Deus, aplicadas aos seus filhos pervertidos ou doentes de espírito, mas, apenas de um efeito decorrente das leis transcendentais, de natureza químico-instrumental, que agem sem propósitos punitivos, servindo-se de formas vivas asquerosas para consumirem venenos perigosos aqueles que os geraram em si mesmos. Assim como criou o urubu terrestre, que ainda goza a fama de ser o maior sanitarista do mundo, a providência divina faz criar essas espécies repugnantes, nas regiões astralinas empestadas pela mente humana, as quais depois se tornam benfeitoras, porque limpam o ambiente sórdido desses subúrbios completamente cheios da mais extrema miséria do psiquismo humano envenenado. Se assim não fora, até os abnegados espíritos benfeitores não poderiam permanecer ali pelo tempo suficiente para socorrer as almas que já houvessem purgado suas mazelas lavando-se no tanque das lágrimas do sofrimento purificador. Assim como as coletividades microbianas destroem os tecidos putrefatos no seio da terra amiga dos cemitérios do orbe, essas espécies astralinas, deformadas e vorazes, que se alimentam das emanações do psiquismo enfermo, impedem que se petrifiquem indefinidamente em um mundo pavoroso, no além. O incessante aumento de matéria mental denegrida ocasiona no mundo astral as mesmas consequências produzidas pelas lavas vulcânicas, que depois formam no vosso mundo uma crosta resistente às mais aguçadas ferramentas. Depois que retornei de minha primeira visita à região do astral inferior e, quando ainda revia mentalmente os subúrbios habitados pelos espíritos impuros, não pude deixar de louvar aquelas pequeninas feras aladas e répteis famintos, que se saciavam sobre os mortos-vivos a transandarem venenos e substâncias repugnantes, atendendo a providencial serviço em favor da alma humana. Tais aves e animais ingeriam as larvas, miasmas e rebotalhos mentais denegridos para, depois de transformados, os devolver à circulação como energias que, tendo sido mal aproveitadas, tornavam a se libertar para o consumo comum. Enquanto se submetiam à terapêutica daquela vertência tóxica benfeitora, muitos daqueles infelizes aviltados já estariam se acusando intimamente e, talvez, recebendo as bênçãos do remorso e do arrependimento. Pergunta: não há nessa mórbida cidade alguns transeuntes suficientemente piedosos, que socorram de vez em quando alguns desses infelizes torturados pelos animais, corvos e aves astrais? Atanagildo, já avaliastes, porventura, o grau de nobreza,
de piedade e de renúncia dos presidiários afinizados pela ferocidade das mesmas paixões aviltantes e ainda algemados entre si por crimes semelhantes quando se digladiam pelos mesmos interesses egocêntricos. Os que trafegam pelas ruas imundas, entre os farrapos humanos, também são moradores da mesma cidade dantesca e que, depois de haverem decantado os venenos do seu psiquismo subvertido, preferiram filiar-se às hostes malignas e obsessoras de encarnados, ao invés de encetar a marcha redentora para o bem. Muitos são rebeldes, que vagam sem rumo, e ainda se divertem ao ver nos outros o que lhes sucedeu anteriormente. Então, em lugar de se arrependerem, juntam-se a grupos de sarcásticos, malfeitores e perversos, que comumente se entretêm em aumentar o sofrimento dos infelizes combalidos, no jogo macabro de descobrir, de trás daquelas máscaras humanas e torturadas, as mesmas criaturas do que brilharam nos salões festivos, as mulheres famosas, as cortesãs perigosas, os políticos venais, os ricos avarentos e as autoridades que abusaram do poder depois de haverem reinado num mundo de vaidades e cobiças. Deparando com cenas abomináveis, em que criaturas subvertidas, mas filhas do mesmo pai, se entretinham em dilatar os padecimentos e as humilhações de seus próprios irmãos em espíritos, não pude deixar de me lembrar das velhas oleogravuras da Igreja Romana, quando retratam as figuras das almas pecadoras, freneticamente torturados por bandos de demônios com os olhos incendiados pela volúpia e pelo mais brutal sadismo. Efetivamente, diante de mim se prostituíam as mais nobres qualidades do ser humano, ao verificar que os outros miseráveis, egressos do mesmo lamaçal de vícios e aviltamentos, ainda usufruíam do abominável prazer de esvurmar as chagas das vítimas caídas a seus pés, e que inutilmente lhes bradavam por piedade. Depois de saciados os seus impulsos homicidas e cessadas as suas explosões de ódio gratuito, aqueles seres cruéis sumiam-se pelo nevoeiro, em bandos satânicos e gargalhadas sinistras. Embora alguns espíritos socorristas, descidos do alto, trafeguem pelas ruas contaminadas, com a intenção de acudir a esses infelizes rebotalhos vivos, não o podem fazer de modo a despertar suspeitas e, por isso, fingem muitas vezes ignorar o que lhes acontece em torno, até surgir uma oportunidade de serem úteis. O principal papel que lhes cabe, não é o de impedir o processo natural da purgação psíquica inadiável e tão necessária aos infelizes, mas sim o de examinar aqueles que já se apresentam em condições de ser internados nos estabelecimentos de socorro das comunidades astrais benfeitoras. Capítulo 22 – Organizações do Mal. Pergunta: os espíritos malfeitores que habitam as zonas trevosas, do astral, vivem em comunidades organizadas e operam disciplinadamente? Atanagildo: nas regiões trevosas existem vários agrupamentos diabólicos, disciplinados, que se devotam a sombrias tarefas e buscam se assenhorear de todas as almas que estão desamparadas na travessia do túmulo, agem piedosamente e são exímios no emprego da hipnose malévola contra os encarnados incautos. Eles se situam nas zonas de substância astral que melhor lhes favoreça a prática de torturas e de punições indescritíveis para com as almas desamparadas e perturbadas pelas suas mazelas trazidas da vida humana. No comando dessas organizações sombrias permanecem os cérebros mais experimentados nas maiores torpezas e crueldades, pois tramam toda sorte de empreitadas com o fim de conseguir o domínio completo do astral das regiões inferiores do mundo terráqueo. Dizem os nossos maiorais que, desde os pródromos da Atlântida, muitas dessas coletividades negras tentam assumir o comando psíquico da Terra e expulsar definitivamente as hostes do Cordeiro Jesus do seu campo de ação benfeitora. Proclamam que o reino dos céus deve pertencer aos anjos, mas que o reino da terra é o império dos homens. Consideram as entidades angélicas como intrusas que intervêm em suas vidas sombrias, então hostilizam-nas,
por considerarem nas almas privilegiadas e eleitas de um Deus que deserdou outros filhos dos bens espirituais. A fim de conseguirem realizar o seu programa de completação contra as influências do alto, esses maiorais das trevas não mantêm respeito algum, nem admitem qualquer contemporização para com os espíritos orientados pelo Cordeiro Jesus. Lançam mão de todos os subterfúgios, crueldades, ou hipocrisias para o êxito de suas ideias maquiavélicas que, apesar de todos os fracassos, sempre lhes renascem mais fortes e com maior esperança futura. Incalculáveis multidões de rebeldes, desesperados, movem-se ativamente nas regiões sombrias do astral, onde já constituíram inúmeros agrupamentos, que se opõem decididamente contra as comunidades dos espíritos superiores e tentam impedir-lhes as doutrinações e o socorro às suas vítimas. Mas, embora se trate de organizações disciplinadas, não passam de ninhos de malfeitores dominados por ferozes ambições, desejos de desforras e inveja recíproca, alimentando incessantes conflitos, entre si, pela própria cupidez que reina entre eles. Daí o motivo razoável por que o mal, mesmo quando devidamente organizado, não consegue êxito em suas intenções subversivas. A paz e o bem só podem existir entre aqueles que já renunciaram às paixões e aos tesouros tolos da vaidade e do orgulho humano. Pergunta: como poderíamos compreender melhor essa empreitada organizada do mal? Atanagildo: são poderosas organizações malignas, mas que terão existência temporária, embora algumas delas já estejam em atividades desde os pródromos da vossa atual civilização. As grandes e trágicas modificações de fim de tempos, que se aproximam celeremente, modificarão a Terra em sua vida comum, higienizando-lhe também a aura etérea astral, pela seleção espiritual à direita do Cristo, o que representará um dos mais profundos golpes do alto nas organizações diabólicas do astral inferior, pois elas serão desalojadas de suas fortalezas e do seu clima favorável no astral da Terra, terminando entontecidas e desamparadas nas ruínas dos seus planos inexequíveis contra a lei superior. Por enquanto, essa empreitada rebelde obedece a um extenso e metódico programa elaborado há muitos séculos pelos mais poderosos gênios galvanizados no mal. Esses espíritos vos espreitam continuamente, no mundo físico, tentando embargar todos os esforços dos espíritos benfeitores na defesa e na inspiração superior aos encarnados. Por isso, mesmo no momento em que vos dito estas palavras, há um círculo de proteção em torno de mim e do médium, a fim de que eu vos possa contar, sem perigo, certas coisas que de modo algum lhes conviria que a Terra soubesse. Enquanto as pontas dos seus fios magnéticos vos rodeiam, quais tentáculos, aguardando o menor descuido evangélico para vos enlaçar na hipnose da sugestão maléfica, os magos negros se movimentam no reino das sombras, assim como certos peixes na sua moradia de água lodosa. Pergunta: quando falais em organização entre esses espíritos trevosos, quereis dizer que existe, realmente um plano eficiente e disciplinado nas suas atividades malignas? Atanagildo: além de um inteligente programa previamente estabelecido, eles mantêm certa disciplina, que às vezes se torna bastante férrea entre os seus próprios sequazes. Nas regiões inferiores há escolas que estudam e esclarecem o mecanismo psicológico da alma encarnada, com muito mais largueza de conceitos e conhecimentos psíquicos do que a conseguida pelo mais abalizado psicólogo terreno. Exímios cientistas subvertidos ao mal empreendem larga auscultação psíquica sobre as criaturas encarnadas, a fim de catalogar as suas vulnerabilidades e mais facilmente se assenhorearem dos seus corpos astrais, assim que elas abandonem a sepultura terrena. Entregues à cobiça pelos tesouros fugazes da mundo terreno, muitos encarnados, inconscientes de seu mal proceder, mal sabem que, através de seus desejos desregrados, terminam negociando suas almas com os professores das trevas que, em troca, lhes ministram lições de domínio, de prepotência, luxúria ou crueldade.
Eles se interessam muito pelas pessoas escravizadas aos vícios mundanos, assim como aliciam os verdugos da terra, para aumentarem a mole de almas que, no astral inferior, são utilizadas nos serviços mais repulsivos e nas tarefas mais atrozes, fortificando a sistemática rebeldia contra a administração sideral do Cristo sobre o vosso mundo. A velha lenda do homem que vendeu a alma ao diabo expressa bem o que se passa em vosso mundo, pois não é pequeno o número de desencarnados que já saem dos túmulos como propriedade de algum senhor das trevas ou então são reclamados imediatamente por falanges negras, que alegam tê-las ajudado na terra. Se o mal não estivesse tão bem organizado nas regiões do astral inferior, há muito tempo já teriam sido dispensadas as empreitadas sacrificiais dos espíritos benfeitores, que permanecem em luta corajosa para manter a segurança e o progresso espiritual no vosso mundo. Pergunta: mas, então, existem espíritos malignos, com o privilégio de poderem se vingar e dominar almas incautas e desgraçadas, sem que lhes seja imposta a retificação pela lei do karma, para reeducá-las espiritualmente? Isso não poderá justificar a versão do diabo com poderes discricionários. Atanagildo, não esqueçais do que vos disse antes, tudo não passa de situações temporárias. Na Terra, o criminoso primário não passa de uma vítima dos seus impulsos incontroláveis e emotivos ou, então, é um instrumento tolo sob a direção de malfeitores mais experimentados, que deles se servem para concretizarem suas façanhas e vinganças. Mas, com o decorrer do tempo, esse delinquente primário termina assumindo o comando dos seus próprios atos e transforma a sua delinquência passiva ou acidental num motivo de rebeldia contra a sociedade e as leis organizadas. À medida que a justiça humana o persegue e o apanha, mais ele se torna feroz e se avilta propositadamente no crime, odiando todos aqueles que o fazem cumprir as penalidades determinadas pela lei. Daí a origem comum do caudilho, do cangaceiro-chefe ou do mentor maquiavélico, que pensa, organiza e dirige até o dia em que possam encarcerá-lo de uma vez, ou que seja ele liquidado no entrechoque das mesmas paixões detestáveis que semeou. Nos planos do astral inferior há fácil adaptação para os espíritos de corações endurecidos que, por isso, terminam se afeiçoando definitivamente ao meio deletério, para onde primeiramente foram degradados para o sofrimento retificador. Acostumam-se tão facilmente às sombras, tanto quanto os batráquios se afinizam ao gás de metano dos pântanos. Então passam a reagir com violência a qualquer solicitação do alto que lhes demande esforço e renovação espiritual. Não desejam se ajustar voluntariamente ao mecanismo da reencarnação e, devido à sua mente bastante poderosa, conseguem subtrair-se por longo tempo à descida carne, pois isto lhes traria humilhações e sofrimentos através do necessário reajuste pelas dores humanas. Consideram-se deserdados dos bens divinos e castigados por serem antipáticos à causa divina. Daí a sua deliberada e feroz resistência contra as forças do bem, pois, por terem purgado nos charcos grande parte de suas torpezas milenárias, sentem-se extremamente feridos no seu orgulho, só porque a lei os atingiu pelo próprio efeito do seu magnetismo nocivo. Pergunta: esses espíritos trevosos escapam, então, à ação do karma, acontecimento que nos parece lógico, revelando haver uma deficiência na retificação espiritual obrigatória? Atanagildo: não há tal, visto que são almas endurecidas que, desde tempos imemoriais, pelo seu orgulho e sua rebeldia sistemática contra a luz, simbolizam a figura de Lúcifer, pois preferem cair satanicamente no reino das trevas do astral inferior, a fazerem qualquer acordo pacífico ou sacrificial com as luzes do Senhor. É o amor próprio da velha figura humana do anjo decaído que as lança contra o seu magnânimo Criador, engrossando fileiras das comunidades onde também se vitimaram e sofreram sob a sanha de outros impiedosos irmãos rebelados. Pergunta: mas,
Desde que concebemos a ideia de que o diabo e o inferno são estados de rebeldia espiritual provisória, será chegado o momento de redenção espiritual para essas almas rebeldes. Não é assim? Atanagildo, sem dúvida, assim é. Todos os esforços das hostes do bem, em torno da terra, têm sido sempre no sentido de redimir as almas rebeldes e salvá-las das trevas de suas próprias iniquidades. Mas não é sensato violentar-lhes a natureza agressiva e cruel, do mesmo modo porque não deveis escolher o fruto imaturo. Há que se aguardar o momento psicológico, em que os próprios sofrimentos impostos pela lei do karma façam clamar por socorro e se apresentarem em condições favoráveis para serem socorridas. Pretender arrancar das sombras essas almas, antes de apresentarem as condições espirituais exigidas para habitarem os agrupamentos astrais mais elevados, seria o mesmo que tentar fazer subir o balão que ainda não se livrou do lastro que o escraviza ao solo, ou então libertar feras num jardim onde brinquem crianças desprotegidas. Essas almas purgam entre si os seus desatinos passados, vivendo pessoalmente as mesmas experiências cruéis que criaram. Só depois que se reduzem os seus impulsos agressivos e o instinto perverso, é que se podem conhecer as suas novas disposições de espírito para com a vida superior. Mesmo aqueles que se desligam dos charcos purificadores, no término de sua drenação tóxica, se situam no limiar de dois caminhos, a densidade de renovação espiritual no serviço cristão ao próximo ou, então, a deliberação infeliz de ingressarem nas correntes malfeitoras das sombras. Só depois disso é que as comunidades superiores podem socorrer aqueles que se manifestam sinceramente desejosos de operar junto às hostes trabalhadoras do Cristo, pois, respeitando o livre-arbítrio que a bondade do Pai nos concedeu, nem mesmo para o bem se pode violentar aquele que ainda não pode cultivar a contento. Pergunta: quais os motivos que levam os espíritos trevosos a se organizarem com êxito nas regiões do astral inferior, a ponto de edificarem cidades e instituições poderosas a serviço do mal? Atanagildo: muitos espíritos que partem do vosso mundo dominados pelos vícios, ou que praticaram crimes os mais aviltantes, tomam por base de vida a sua própria miséria espiritual. Não creio na possibilidade de uma vida diferente e mais feliz, nos planos mais altos, e acham que a única e apreciável ventura reside ainda no prolongamento dos vícios e dos prazeres ao gosto terreno. Acreditam que o tão apregoado céu, das religiões dogmáticas, não oferece condições atrativas de felicidade humana, não devendo passar de um ambiente de compungimento e orações, sob a férrea proibição do mais diminuto divertimento, que o homem tanto aprecia. Dai-se desinteressarem do paraíso dos eleitos e das irritantes contemplações da face de Deus, pois os santificados significam-lhes ostensiva aristocracia espiritual, bastante distante dos párias humanos, que não podem ultrapassar o limiar astral inferior. Então só lhes resta o consolo de uma vida de rebeldia e insânia, para amenizar a saudade do mundo terreno que perderam. Atendendo ao imperativo muito natural, de sobrevivência e, ao mesmo tempo, da exploração dos mais fracos pelos mais fortes, formam-se então comunidades nas trevas e se organizam agrupamentos de senhores e escravos, onde também sobejam os gênios intelectualizados da terra, a formar a corte dos rebeldes, subvertidos na esfera do sentimento. Pergunta: são agrupamentos já estabelecidos em suas bases, ou se modificam incessantemente? Atanagildo: essas organizações sombrias, que datam dos princípios da vossa civilização, recebem incessante alimento na forma de novos contingentes de espíritos desencarnados, ainda escravos das paixões avassaladoras da carne, ou rebeldes ao bem. Não tardam a alcançar os foros de cidades astrais, possuindo as suas edificações particulares e públicas, departamentos responsáveis por todos os planos subversivos e associações epicurísticas, que se destinam ao máximo cultivo do prazer e das sensações inferiores,
onde os poderosos tripudiam sobre as almas infelizes, caídas indefesas em suas mãos, para servirem de nutrição viciosa e repasto pervertido. Embora vos cause espanto a revelação, pude identificar ali algumas espécies de conservatórios, ou arremedos de academias, onde se estuda a música, a pintura e outras artes, mas em suas realizações há um sentido de crueza e sadismo, um disfarçado deboche, que é poderoso estimulante psíquico para avivar os sentidos inferiores dos encanados, e propagar na crosta a atmosfera perniciosa que subverte as mais lídimas expressões de beleza e moral humana. Essas criaturas vivem no astral e o dessegramento dos haréns, e as suas vivendas conservam todos os requintes dos sultões pervertidos, do Oriente. Há nelas um luxo desbragado e um culto exageradamente afrontoso às formas da vida humana, enquanto se